Olá, olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. São agora 12 horas e 14 minutos, o famoso meio-dia e 14. E nós estamos aqui para falar sobre fundamentos da batalha espiritual. Michele Rezende, a primeira a entrar. Rafa Oliveira, seja bem-vinda aqui pelo nosso Instagram. O Fernando Teixeira também está aí. Rafa Oliveira, aqui pelo canal do YouTube, Facebook. Eu gostaria que você já curtisse, né, a nossa página no canal do YouTube, compartilhe. Saudade, hein, Fernando? Deus abençoe. Aqui no canal do Instagram, compartilhe também, mande aviãozinhos aí para umas 5 pessoas. Hoje nós vamos falar bem sucinta e rapidamente. Eu fiquei aí uns 3 dias sem fazer essa live, mas não podemos parar. Temos que gerar um exército. Vamos chegando. Amanda, Emanuele e Tomás, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar. Antes de orar, deixa eu colocar aqui o meu fundo musical, companheiro, que eu não abro mão. Não sei se você consegue ouvir. O Welker Terra, o Ender, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma jornada. Vou deixar o meu fundo musical aqui. Glória a Deus. Boa tarde, Welker, Leonardo, Felipe. Boa tarde. Paz do Senhor, querido. Sejam todos bem-vindos. Pai, é no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. E eu entro em tua presença. É pelo sangue precioso do Cordeiro que nos dá acesso à sala do trono, que nós entramos sem medo diante da tua presença. O nome nos guarda, o sangue nos santifica, nos purifica de todo pecado. E eu me humilho diante do Senhor, pedindo a tua bênção, a tua proteção, a tua graça, o teu favor. Nos ajuda a caminhar na fé, nos ajuda a vencer limites, romper barreiras. Cada pessoa que se ajunta agora a essa live, a esse vídeo no canal do YouTube, no canal do Facebook, sejam guardados, protegidos, abençoados. Que a tua poderosa mão venha sobre nós. Que os teus santos anjos sejam ativados agora, a nos socorrer, a guerrear as nossas batalhas e a trazer para as nossas mãos as bênçãos, as respostas, os milagres, as curas. Em nome de Jesus, guarda minha casa, levanta muros de fogo de proteção ao redor da minha casa, de nossas igrejas, das casas de cada irmão e irmã que se ajunta a nós nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, nós anulamos toda ideia que nos afasta do conhecimento de Cristo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas no Senhor para destruir os sofismas, os argumentos que nos afastam de Ti. Seja bem-vindo, Espírito Santo, Espírito da verdade que o mundo não conhece. Mas seja bem-vindo, nos oriente, nos norteie, nos conceda a tua graça e o teu favor. Em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém, amém. Thales, Restaurante Gerson, Emily. A Emily não foi na igreja. Wallace Silva,
Sejam todos bem-vindos. Olha o Elias aí, meu querido guerreiro. Benção, benção. Vamos, então, entrar nos assuntos de hoje. Glória a Deus, todo mundo dizendo amém aqui no canal do Insta. Você já mandou um aviãozinho aí, querido? Hoje o que nós temos para conversar, aparentemente, é simples. Oh, meu querido, que honra ser chamado de teu líder. Elias, grande guerreiro. Chegando sexta-feira, hein? Sexta-feira, dia 14, sábado 15 e domingo 16. É a imersão de quebra de maldições, batalha espiritual, libertação, ativação de dons proféticos, dons ministeriais. Tudo nesse pacote da imersão que começa sexta-feira à noite, dia 14. Aqui em Lavras, Ministério Honra de Deus em Lavras. Você é meu convidado. Faça um movimento, ore, busque, clame, Deus vai te dar recurso. Dilma Pimentel também entrou, o Alan BH também entrou. Expectativa aí, Michele? Os céus já estão se movimentando aqui em Lavras e a gente tem sentido em cada culto, cada pregação, cada ministração de louvor, temos sentido a vontade de Deus, a bondade de Deus e a manifestação do Espírito Santo. Nós cremos que estamos vivendo dias proféticos e a imersão serão 3 dias profeticamente sobrenaturais. Faça um esforço e venha estar conosco, para a glória de Deus. Amém? Então, o sangue de Jesus na batalha espiritual é importante ou não? A Rafa Oliveira é a irmã em Cristo ali, amiga do Elker Terra, já estão se conversando aí. Eu estou de mal do Elker, estou de mal. Estou de calúnia, que ele ia vir na imersão, agora não vai vir mais. Me trocou pela sogra, mas tudo bem. Nada como um dia após o outro. Brincadeira, viu, Elker? Vamos lá, o sangue de Jesus. E tem o sangue de Jesus comigo, com você, nos fundamentos da batalha espiritual. E eu quero que você venha comigo aqui, como sempre faço, no canal do YouTube. Nós vamos acessar a Bíblia. Aleluia. E você que está no canal do Instagram vai me ouvir, tá bom? Apocalipse 12, versículo 7. Esse texto daqui para baixo vai falar do sangue do Cordeiro. Eu quero falar com você uma coisa muito importante. É brincadeira, Elka, fique em paz. O versículo 7 do capítulo 12 do livro da Revelação diz assim, ó, houve então uma guerra nos céus, Miguel e o seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidara. É uma batalha espiritual, é uma guerra. Isso é som de espada, escudo, gritos, vozes, trovões. E o versículo 8 continua. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Versículo 9. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ok? Carlos Henrique está entrando aqui. A antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Versículo 10. Então, houve uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. A salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo.
preste atenção, chegou onde? No céu. Quando? Antes de existir vida na terra, isso aqui está acontecendo. Antes de Adão ser criado, antes do Éden ser criado. Isso está acontecendo na eternidade. Né? O poder e o reino do nosso Deus. E a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Versículo 11, 12 agora. Perdão, é o 11. Eles, portanto, é aqui que eu quero chamar a tua atenção. Paz do Senhor, Reinaldo querido, Pri Flores. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Eu não vou continuar lendo, porque a gente entra no princípios que a gente já falou anteriormente, mas eu quero chamar a tua atenção para onde está o sangue do Cordeiro. Veja isso. Miguel e os teus anjos venceram a Satanás e seus demônios pelo sangue do Cordeiro. Mas o sangue do Cordeiro não foi derramado nos 4 primeiros evangelhos, há cerca de 2023 anos atrás? Nós estamos falando de algo que ocorreu enquanto nem vida na Terra existia. Ou pelo menos que se conta biblicamente sobre a história dos seres humanos na Terra. Não existia ainda a história do primeiro homem. E a Bíblia, no livro da Revelação, diga comigo, Revelação. Alguém escreve aí, Revelação. Ana Amélia, São Bernardo do Campo, Breno Rodrigues. Nós estamos lendo, ao Elias falando, uma arma já usada no céu. Obrigado, Bruno. Revelação. Por que nós menosprezamos tanto a revelação? Por que há tanta antipatia, tanto receio, tanto medo quanto a um dos dons do Espírito? Que dom do Espírito? A palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. São um pacote. Aqui dentro tem sonhos, aqui dentro tem revelação profética, que é a palavra de conhecimento que Deus traz para alguém. Mas a igreja nos dias de hoje tem uma repulsa. Querido, 75% da Bíblia é revelação. 75% da Bíblia é Deus falando através da voz ou da escritura de um homem. É pura revelação. Por que rejeitar a revelação? Por que ter medo da revelação? Ah, então eu compreendo. Eu tenho medo porque eu não conheço. Eu tenho medo porque eu não trafego nesse ambiente. Eu tenho medo, receio, porque eu já vi gente de revelação cair em pecado. Pois é, mas tem gente que não é de revelação e também cai em pecado, né? Também comete delitos carnais, espirituais. E anular o poder do Espírito por causa do erro de seres humanos é tolice. É revelação. O livro do Apocalipse, todo ele é revelação de Jesus dada a João. Todo. E Jesus está entregando uma revelação a João através do anjo de algo que aconteceu antes de existir vida humana na Terra. E dentro dessa revelação tem uma outra revelação bombástica. Miguel e os teus anjos venceram a Satanás e seus demônios pelo sangue do Cordeiro. Que sangue do Cordeiro é esse? Antes que existisse vida humana na Terra, não foi? Jesus não derramou sangue na cruz há pouco tempo atrás? Nós estamos falando coisas de milhões de anos atrás. É o poder do sangue do Cordeiro. Esse sangue é respeitado
nas regiões celestes. Segundo a tradição oral judaica, existem 12 regiões celestes. Segundo alguns manuscritos encontrados nas montanhas de Qumran, no Mar Morto, junto com os evangelhos, junto com o livro de Isaías, junto com a Bíblia que você tem, alguns manuscritos que não estão envolvidos no nosso cânon bíblico dizem que existem 7 dimensões espirituais. O livro de Enoque, por exemplo, fala de 7 dimensões espirituais. A nossa Bíblia só tem o apóstolo Paulo falando: conheci um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo subiu ao 3º céu. Então, a nossa Bíblia diz que existem 3 céus, porque se existe o 3º, tem o 1º e o 2º. Agora, é uma revelação. Por que não dá importância às revelações? Olha que coisa profunda. Esse sangue tem poder. Se são 12 céus, esse sangue tem poder. Se são 7, esse sangue tem poder. Se são 3, esse sangue tem poder. O sangue de Jesus e o nome de Jesus estão acima de qualquer poder do universo. Não há o que temer. Eu e você temos que temer a Deus e nada mais. Em se tratando de forças espirituais, eu e você temos que respeitar e temer apenas o Senhor. Só Ele é Deus. Só Ele pode tudo. Adriano também está aí, Adriano Silva, queridão. Só Ele é poderoso. Uma evidente prova é que antes que existisse qualquer coisa no planeta Terra, Miguel e seus anjos já venciam a Satanás e seus demônios com o sangue do Cordeiro. Isso me deixa pensar, isso me deixa pregar e até falar que antes que Deus criasse o homem na terra, ele já tinha um plano de redenção. O Cordeiro já havia sido sacrificado e derramado o teu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e tenha vida em abundância. Alex Andrade, Eliana, sejam bem-vindos. Você está entendendo isso aqui, o poder disso, a força disso? Hoje as pessoas têm lutas espirituais, têm batalhas, elas choram, elas ouvem canções intituladas de louvor e adoração, mexem na alma, comentam aquela dor, mas elas se esquecem de se empoderar do nome de Jesus e do sangue do Cordeiro. Eu me revisto do sangue do Cordeiro. Nenhum mal me alcançará, esse problema não vai permanecer, essa afronta, essa perseguição espiritual não vai permanecer na minha vida, porque Miguel e os teus anjos venceram a Satanás e seus demônios com o sangue do Cordeiro, e eu tomo posse desse sangue, eu me revisto desse sangue, e toda a força do império das trevas vai cair que vier contra a minha vida. Esquece de usar a palavra. Nenhuma arma forjada contra vós prevalecerá. Nós não podemos nos esquecer das armas que temos, e na batalha espiritual, o sangue é poderoso. O sangue do Cordeiro é como uma ogiva nuclear. Você está sonhando, você está com uma batalha espiritual no sonho, por exemplo. Tem gente aqui que tem batalha espiritual nos sonhos. Você está ali paralisado no sonho, tem um demônio te perseguindo, você não consegue soltar, você não consegue gritar. Na tua mente, meu irmão, se você falar, o sangue de Jesus tem poder, aquele sonho acaba, aquela batalha espiritual acaba na hora, aquele demônio tem que ir embora, porque você clamou algo que já os derrotou. Eles já foram derrotados por aquele sangue. Não precisa ficar gritando na paralisia do sono, né? Não tente gritar, não tente levantar a voz quando você for surpreendido, ficar preso na cama.
Fale na mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue do Cordeiro tem poder sobre... Aquilo acaba dissipado na hora, vira fumaça, vai embora. Está sofrendo uma perseguição espiritual, você está ali na cozinha lavando uma vasilha, fazendo uma comida, aí passou um vulto por trás de você, fale em voz alta, o sangue do Cordeiro tem poder sobre a minha vida. Sai agora. E aquilo tem que ir embora. Olha lá, Emanuele Tomás, no começo da minha conversão acontecia muito isso. Na mente mesmo eu repreendia e eles me soltavam. É isso, acontecia comigo também. A Dilma Pimentel, grande Dilma intercessora, na semana passada foi uma batalha. A Eliana está falando, aprendi isso com você, bispo. Nunca mais tive a paralisia do sono. Uhul! Glória a Deus! Coisa linda! Nós temos que aprender a usar as armas que temos na batalha espiritual, gente. Por que tanta luta? Por que tanto sofrimento? Diga comigo, é porque não se ouve falar. Aquilo que não se ouve falar não se pratica. Tantas pessoas dentro de igrejas aprisionadas. Deixa eu abrir um espaço dentro disso aqui, porque é válido. O livro de Apocalipse que nós acabamos de ver é um ambiente profético. O que é um ambiente profético? É um ambiente induzido, conduzido pelo Espírito de Deus. Todo ambiente profético é passivo de ocorrer manifestações, tanto da parte de Deus quanto da parte do diabo. E as pessoas não conseguem discernir isso. Veja bem, você pode ser uma pessoa, um crente fiel, está na igreja, está participando de todos os cultos, e você carregar uma maldição hereditária. O que é maldição hereditária? Algo que vem dos antepassados até você. Alguma prática errônea da sua linhagem, né, hereditária, e que tem como consequência o alvo é a sua vida. Você nem sabe disso. Mas você, por algum desvio de conduta, por mínimo que seja, deu lugar à maldição e ela vem e se estabelece, porque maldição sem causa, ela não estabelece. Por exemplo, você teve um pai omisso. E um pai omisso, geralmente, a mãe ocupa o lugar do pai em casa. Ela que determina tudo, ela que direciona, ela que constrói o caráter dos filhos. E, inconscientemente, essa mãe passa a dar as ordens. Maravilha, que bom. Mas isso é uma inversão de valores bíblicos. E isso dá lugar a entidades malignas na genealogia da família. Aí sai uma filha que agora é casada e ela quer governar a casa, porque ela viu a mãe governar a casa a vida inteira. Então, essa filha, sem saber, ela está dando lugar a espíritos familiares, espíritos da família. Jezabel é um espírito que passeia nessa linhagem. Leviatã é um espírito que passeia nessa linhagem. Olha o Jaderson, Jadão aí. Jezabel, Leviatã, Iemanjá, Pombagiras, Tranca-Ruas, Zé Pilintras, Exus Mirins, Cosme e Damião, Ibejes. Eles são entidades que passeiam dentro dessa legalidade. E se a pessoa der essa legalidade, essa inversão de valores, ela vai ser acometida, mas ela está dentro da igreja, bispo. Ela é crente. Olha, não quero ser polêmico, nem bater de frente, nós estamos falando aqui de experiências espirituais que eu vivi quando servi aos espíritos e vivo há 24 anos de convertido. Vivo há 18 anos fazendo libertação em crentes, quebra de maldições em crentes. Por isso nós fazemos a imersão, que vai haver agora dia 14, 15, 16, que é a imersão em quebra de maldições, libertação nas regiões celestes. Porque as pessoas vêm trazendo amarrações, vêm trazendo costumes familiares, e elas não têm entendimento que ela também está trazendo heranças espirituais junto com aquele costume. E dentro de um ambiente profético, a igreja que não tem um ambiente profético, que, como eu disse, é um ambiente conduzido pelo Espírito, ela nunca vai ser liberta.
Porque quando o ambiente é conduzido pelo Espírito de Deus, os demônios que estão ocultos, eles não permanecem na vida das pessoas. Nós vivemos experiências das mais assustadoras possíveis, porque você vê pastores manifestando demônios, você vê diáconos, missionários, líderes manifestando demônios, filhos dessas pessoas manifestando demônios. Mas como não está na igreja, a palavra do Senhor diz em alguns textos, tem 3 textos, tem a mesma conotação. Se alguém está em Cristo, vírgula, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E eu posso usar esse texto para afirmar que você não tem problema espiritual mais, mas eu posso usar esse mesmo texto para te alertar, segundo uma boa leitura no português nesse texto, que até a vírgula se trata de que se alguém está em Cristo. Estar em Cristo significa estar intrínseco em Cristo. Cristo vive em mim. Agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esperança da vida eterna. Irmão, é Cristo que te governa mesmo? Você não tem mais mágoa? Você não tem mais ódio? Você não tem mais rancor? Você não tem mais vingança? Você não tem mais desejo de suicídio ou de matar alguém? Você não trai mais, não mente mais, você não adultera mais, você não faz mais usos de entorpecentes, álcool, tabaco, nicotina, cocaína, maconha. Então, Cristo realmente está em você. Você não tem legalidade. A maldição não pode se estabelecer em você, porque não há direito legal dado a Satanás. Agora, se Cristo não te governa, se a tua carne em algumas áreas da tua vida ainda te governa, outra, você não é dizimista, você não é ofertante, você desonra autoridades, você é insubmisso, então existe um outro governo ainda na sua mente. E esse governo não é o de Cristo. E aí, quando você está em um ambiente profético, o que é um ambiente profético? Onde se manifesta os 5 ministérios, os 9 dons do Espírito e as 8 formas do Espírito de agir. Aonde Jesus chegava, havia cura, libertação e pregação do Evangelho. Sim ou não? Hoje em dia, só tem pregação. Muito dificilmente tem cura, muito dificilmente tem libertação. Então, não é um ambiente profético. Porque aonde está o Espírito, ali há liberdade. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Ambiente profético. A igreja nasceu profética. A igreja nasceu debaixo de um manto profético gerado pelo Espírito. É só ler Atos capítulo 2. Aquelas 120 pessoas foram completamente transformadas. A pregação daquele homem turrão, indouto, converteu em primeira instância 3.000 pessoas. Depois mais 5.000 pessoas. E a igreja começa com 8.120 pessoas. Oração em línguas. Pessoas orando em línguas e expressando seus corpos, e quem via de longe pensava que eles estavam bêbados. Aí vem a cultura do medo teológico. Eu não sei o que é isso direito, então eu vou matar isso, eu vou anular isso. Esconde o dom. Não deixa o dom manifestar. E a Igreja de Jesus Cristo nasceu dotada dos dons e talentos, para que a vontade de Deus se estabelecesse. A ideia de Deus é que a Igreja se fizesse conhecida pelos principados e potestades, pela multiforme sabedoria de Deus, pela manifestação dos dons, pelo agir do Espírito de Deus. Mas não se pode mais.
É por isso que tem pessoas que frequentam durante anos uma determinada denominação que é de Deus. Não estou dizendo aqui que as igrejas não são de Deus, são de Deus, mas não tem um ambiente profético, onde o Espírito tem liberdade para agir. E ela sai daquela igreja e ela entra numa igreja que tem um ambiente profético. Aí ela tem uma enfermidade, ela é curada naquela igreja. Por que não foi curada na outra? Aí um demônio manifesta no corpo dela na igreja que tem um ambiente profético. Por que não manifestou o demônio na outra? E aí o problema pior é gerado quando alguém vê alguém que é crente há muito tempo manifestando um demônio. E aí ele atribui a manifestação do demônio aos dons espirituais que a pessoa tem. Isso está errado, está equivocado, não é isso. Deus não tirou dons nem de Satanás. Satanás continua com as habilidades dele. Nenhum dos anjos caídos perderam seus dons e talentos. Eles continuam operando até hoje. Porque dom é irrevogável. Eu sei que dom não representa caráter, mas uma prisão espiritual, uma herança espiritual maligna, não pode denegrir, não pode diminuir o dom espiritual que Deus concedeu a alguém. Não pode diminuir. Maria Auxiliadora, a nossa avó querida, Larissa, está aí, o Elker, fazendo seus comentários. Estúdios Isabela Bastos também acaba de entrar. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Se você está compreendendo, comenta aí, curte, envia aviãozinho, comenta nos comentários no YouTube, comenta nos comentários aqui no Facebook. Vamos fazer se tornar relevante essa live, em nome de Jesus. Vai ficar gravada, como sempre, para você poder rever e ir emoldurando os seus pensamentos. Queridos, é tempo de nós nos posicionarmos como igreja profética. A igreja de Cristo é uma igreja apostólica profética. É uma igreja que vai, que prega o evangelho e que traz o reino de Deus para a terra. Isso é ser profético. Onde não tem ambiente profético é reino dos homens. É do jeito que o homem quer que seja, é no horário que o homem quer que seja, e tem que ter ordem e decência, não vamos fugir disso, mas tudo o homem é o centro. Tudo o homem é o centro. Olha aí a avó, olha a sabedoria da avó. Estou de acordo, Deus nos dá o dom, só temos que aprender a usar. É essa que é a diferença. Obrigado, vó. Essa que é a diferença. Querido, se você tem dom e não sabe usar, busque aprender com quem tem e sabe. Mas não se omita, não enterre seu dom. Olha a parábola dos talentos. Quem recebeu 5 multiplicou, a gente pode usar tanto para dons espirituais quanto para finanças essa parábola. Outro recebeu 2, multiplicou, outro pegou 1 e enterrou. Até o que você tem é tirado de você. Até o que você tem. Então, a diferença de um ambiente governado por homens e um ambiente governado pelo Espírito é esse. Aonde Jesus chegava tinha libertação. Lembra que Jesus entra no Sinédrio? E tinha um homem lá dentro. É como se Jesus estivesse entrando na igreja. Ele entrou na igreja. Um dos homens que estava lá, com certeza, se esse homem estava lá nesse dia, ao longo de sua vida ele frequentava aquele lugar. O que aconteceu com aquele homem? Ele estava ali entre escribas, entre fariseus, entre sacerdotes. E o que é que acontece com aquele homem? Manifesta um demônio naquele homem e grita. O que você está fazendo aqui, Jesus? Veio nos atormentar fora do tempo, filho do Deus Altíssimo. O que Jesus carregava? O Espírito Santo, o ambiente profético. Então, onde tem ambiente profético, vai haver manifestações espirituais, tanto da parte de Deus quanto da parte do diabo. O diabo querendo confundir, aprisionar, Deus querendo curar, libertar, salvar, transformar a mente. Mas é tão difícil para as pessoas entenderem o que é um ambiente profético, que elas estão acostumadas ao natural, e por medo da repreensão do natural, os que têm dons espirituais se omitem, guardam, por medo
por falta de entendimento e revelação da palavra. Revelação da palavra. Parece que eu estou caminhando aqui para uma outra direção, mas nós estávamos falando do poder do sangue. E quem pegou o início do vídeo viu, quem não pegou vai poder ver o início do vídeo, que eu vou deixar, né, salvo. Nilma, Carolina, Ângela Nascimento, Leisliano, vamos chegando, pessoal, vamos chegando, fiquem à vontade. Edna Falcão. Agora eu quero falar com você sobre outra coisa que move também e é princípio da batalha espiritual, é oração. Querido, sem vida de oração não entra não, você vai se lascar. Se você não tem vida de oração, não entre em ambiente profético. Se você ainda não pagou o preço de horas, anos, dias de oração, não mexe com isso não. Vamos criar gordura espiritual, força espiritual, por meio da oração primeiro. E uma das orações mais importantes, eu vou colocar aqui na Bíblia, a carta de Paulo à igreja em Éfeso, Efésios 6, verso de número 8. É isso mesmo? Não, espera aí um pouquinho. Aleluia. Eu estava pensando em falar uma coisa e veio outra na mente. Efésios 6, 18. Orai no Espírito. Kelly, Cristina, Adriano Júnior, sejam bem-vindos. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade, e humilde insistência, aliás. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Oração e intercessão. Primeiro, oração no Espírito. O que é oração no Espírito? Uma certa vez, certa feita, alguns anos atrás, vamos botar bastante anos nisso, eu tinha ainda dificuldade de dominar a imponência do Espírito em minha vida. Então, havia vezes que eu perdia o domínio, perdia ali a reação, e as forças do corpo se esvaíam, mas a palavra de Deus diz que o espírito é sujeito ao profeta. Então, a gente tem que aprender a dominar. Não existe essa coisa de que, não era eu, eu não sabia o que estava fazendo, porque o Espírito de Deus não é demônio. O Espírito de Deus te deixa livre. O que te deixa aprisionado, sem poder de reação, sem domínio, são demônios. O Espírito Santo não. Ele vem, ele é um gentleman, tá? Ele vem, você sente, mas você pode exercer domínio. Eu não vou segurar aqui, porque tem pessoas aqui que podem não entender. Mas, certa feita, eu, sem esse entendimento, disparei a orar em línguas, a chorar, e sentindo aquela presença. Eu tive que, minha esposa ali assumiu, aliás, eu terminei o que estava fazendo, minha esposa assumiu e eu me retirei para a salinha e veio um rapaz, atrás de mim, que era da igreja na época, e eu ali dentro do banheiro, orando no Espírito. O que é orar no Espírito? São as línguas estranhas, é a glossália, a língua dos anjos, aquela que os apóstolos recebem junto com outras línguas dos povos e aí também a interpretação de línguas, né? É um pacote de 3 tipos de línguas: glossália, língua dos povos e a interpretação de línguas. Então, eu estava ali orando em línguas, e tal, e até que passou aquele momento, o rapaz me fez a seguinte pergunta: o que é isso? Eu falei: é oração no Espírito.
E o que é oração no Espírito? É oração em línguas. Porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. É uma conversa espiritual entre o espírito do homem e o espírito do Criador. Então, queridos, nós temos aí contemporaneamente vários homens e mulheres muito usados por Deus que gastaram dias, meses só orando em línguas e depois destravou-se um avivamento em sua vida, né? Em cura, em libertação. David Robinson, por exemplo, que eu falo muito, quem anda comigo sabe que eu falo muito de David Robinson. Se você não sabe quem é, procure o testemunho de David Robinson. Esse homem passou 6 meses orando em línguas 8 horas por dia. Depois começou a ver coisas maravilhosas, milagres, curas, libertações, visitação de Deus através da vida dele. Porque a oração em línguas, ela também traz poder de Deus para a tua vida. E as pessoas não querem, elas se omitem. Qual o problema em um culto, na hora do louvor, você erguer as mãos e ficar orando em línguas, edificando a você mesmo? Qual o problema? O problema é que a teologia matou isso, anulou isso. As culturas religiosas criadas pelo homem mataram isso. Porque a igreja começou com oração em línguas. E os apóstolos, quando iam encontrar-se com os irmãos, as perguntas eram: você já recebeu o Espírito Santo? Você ora em línguas? Lembra do apóstolo Paulo? Não recebeu o Espírito Santo? Então vem cá, vou batizar você no batismo de João Batista de novo e vou impor as mãos para você receber o Espírito Santo. 12 homens lá na igreja, lá em Éfeso começaram a orar em línguas. Eles já tinham se convertido, mas não tinham o dom de línguas. O dom de língua não representa a salvação, amém, gente? Não representa salvação, não se trata de salvação, é um dom para ser usado na terra. Lá no céu você não vai precisar orar em línguas, é na terra, é para que se manifeste a glória de Deus na terra. Então, o princípio da oração é: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Faz isso orando no Espírito, querido. Ore em línguas, porque você atrai o Espírito de Deus para o teu espírito, né? E o texto continua dizendo: em todas as circunstâncias. Aí vem depois da vírgula: com toda petição e humilde insistência. Aqui é pedir. Aqui não é oração no espírito, não é glossália, não é oração em línguas. Aqui é pedir. Pai, traz justiça para o nosso país. Pai, abençoa os irmãos que aqui estão comigo nessa live. Pai, abençoa minha casa, minha família. Pai, me traz recursos em nome de Jesus. Senhor, olha a minha situação, muda a minha história em nome de Jesus. Tudo embasado no nome de Jesus. Cada frase que sair da tua boca, o final dela tem que estar escrito em nome de Jesus. Porque a chave é o nome de Jesus. E continua mais uma vírgula: tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. É intercessão. Tendo em mente, tendo em vista isso, orando no Espírito. Irmão, quando você vai ter seu tempo de oração, gaste um tempo orando na glossária, nas línguas estranhas. Qual o problema? Vai edificar o seu interior. Coisas vão subir e coisas vão descer que você nem faz ideia, mas vão se manifestar. Depois você começa a pedir. Depois você ora pelas outras pessoas. É a ordem que está aqui, e essa ordem determinada pelo apóstolo Paulo. Por que é tão difícil? Eu sei, é difícil para quem não viveu, não foi gerado em um ambiente profético, um ambiente que o espírito tem liberdade. É difícil para entender essas coisas, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, não pela razão. É espiritual. É por isso que Mica, ou Mical, não entendeu porque Davi dançava tão livremente na presença, porque ele estava cheio do Espírito. Davi estava em outra dimensão. Davi estava aqui, Mical estava aqui. Ah, você está dançando desse jeito aí? Que palhaçada que é essa? Que é isso? Assim estão muitos crentes hoje.
Ah, por que que canta desse jeito? Ah, por que que prega desse jeito? Ah, por que que sapateia? Ah, por que que rodopia? E quem questiona? Está vivendo o quê? Qual a experiência que quem questiona está vivendo? E eu fiz na minha igreja ontem, tanto no culto das 10 quanto no culto das 9, das 19, a seguinte pergunta: quantas pessoas com o nome Mical você conhece? Estou fazendo a pergunta para você: quantas pessoas com o nome Mical você conhece? E quantas pessoas com o nome Davi você conhece? Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele sempre foi assim. Olha aí, eu não conheço nenhuma Mical, mas com certeza você conhece pelo menos 10 Davi, é ou não é? Quem prevaleceu na história? Foi Mical ou foi Davi? Mical, que criticava a liberdade espiritual de Davi, ficou esquecido. Não que não tenha sua importância, Mical aparece na Bíblia. Só que aparece, tadinho, sem entendimento, sem revelação, sem ambiente profético, e foi meter o dedo na vida de quem estava vivendo no ambiente profético. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se intimide se você vive num ambiente profético, com relação a nenhuma Mical ou um Mical que aparecer na tua vida. Segue seu caminho. Seja feita a vontade de Deus na tua vida. Não se omita, porque tem uma parte dos cristãos que não creem na oração em língua, porque tem uma parte dos cristãos que não creem que demônios existem, porque tem uma parte dos cristãos que não creem que um crente pode ficar endemoniado. Não se omita, não pare de fazer o que Deus te ungiu para fazer. Seja você, seja Davi, seja verdadeiro. Foi assim que Deus me ungiu, foi assim que o Senhor me chamou, foi para esse fim que o Senhor me chamou. Se você não acreditar na unção que está sobre a tua vida, ninguém mais vai acreditar. Ninguém mais. E não adianta você querer vivenciar a batalha espiritual sem você acreditar, acima de tudo, nos dons que Deus te deu e no teu chamado. Fica firme, em nome de Jesus. Sexta-feira, sábado e domingo, 14, 15, 16 de julho, semana que vem agora, tem imersão de quebra de maldições em Lavras, no Ministério Honra de Deus. Eu e minha esposa estamos organizando. Eu convido você a fazer a sua inscrição. Os detalhes eu vou deixar salvo abaixo do vídeo, que vai ser salvo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Você faz a sua inscrição, vem para Lavras, você que é da região do sul de Minas, vem para cá. Está vindo pessoas de Goiás, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de São Paulo. Não são muitas as pessoas, porque um evento como esse não é um evento para multidão, não é para quem quer ver o que é para pessoas que vêm para vencer ou para vencer. É pessoas que vêm para receber dons espirituais, serem libertas de cativeiros espirituais e emocionais. É um evento profundo, forte e muito verdadeiro. Amém? Eu quero também deixar a você a oportunidade de plantar uma semente no Ministério Honra de Deus. Eu deixo aqui no Instagram e vou deixar nas descrições abaixo o Pix do Ministério Honra de Deus. Você que já não dizima há algum tempo, eu quero convidar você a ter experiência de dizimar novamente, porque nós oramos, nós consagramos nossos dizimistas. Cada momento de dízimo, nós colocamos as mãos sobre os dizimistas, ofertantes, e nós temos tido resultados do agir de Deus na vida profissional e financeira dos dizimistas da nossa igreja. Pessoas que estão tendo as primeiras experiências com aquela oferta chamada primícias, que é a oferta que vai para as mãos dos sacerdotes. Temos pessoas, inclusive tem aqui o Thales, que tem testemunhos desde a primeira oferta de primícias que ele fez. Thales Henrique está aqui. Experimente isso. Ah, isso há muito tempo eu não dizimo, há muito tempo eu não oferto. Eu estou te desafiando, te convidando. Plante essa semente no Ministério Honra de Deus.
tá bom? Seja muito abençoado, que o Senhor te guarde, te proteja, no poderoso, maravilhoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Grande abraço e amanhã, meio-dia, eu estarei de volta. Deus abençoe. Deus abençoe você aqui, em nome de Jesus.